Vamos agora para a dor no meu coração, que é Fumetsu no Anatae, uma obra que tinha um balde de qualidade e esse balde furou no meio do meio pra frente. E aí o balde encheu de novo no último episódio, foi uma loucura maluca. E aqui a gente tem o Fushi, que é basicamente um conceito. Ele era inicialmente uma pedra, vamos dizer assim, um ser ali, ele colocou essa pedra no mundo e ele falou, eu quero ver o que você vai aprender. Eu quero ver quais são as suas experiências de vida que você vai ter. E, basicamente, essa pedra vai se morfando em outros seres. No primeiro episódio, inclusive, essa pedra vira um lobo e esse lobo vira um humano. Sem muito spoiler. Se você não viu o primeiro episódio, é bom você ir sem muito spoiler. Mas sabendo dessa premissa aí, meio que é meio óbvio, né? Você viu o garoto aqui, né? Toda a imagem promocional. Não é complicado. Mas é uma obra que ela vai fazendo essa evolução do Fushi, onde a cada jornada, a cada arco, ele vai conhecendo pessoas, e essas pessoas vão criando humanidade, criando experiências, criando informações, criando essa pessoa, esse ser chamado Fushi, que a obra é muito boa e muito rica em falar sobre esses acúmulos de experiência, acúmulos de sentimento, os conflitos que essas pessoas que o Fushi tem contato, que o Fushi vai conhecendo, toda a evolução literal do Fushi em cima disso tudo, porque é uma obra muito sentimental. E a gente já falou bastante de Fumetsu no nosso chá, a gente acompanhou episódio por episódio, então lá vocês vão ter muito mais conversa sobre, aqui eu vou dar uma resumida da resumida, então vale muito as conversas que a gente teve sobre Fumetsu aqui no nosso chá, você pode ver aqui na descrição, ou procurar aqui no seu agregador de podcast, e ver quais são os episódios que você gostaria de ver de Fumetsu depois que você assistir. Ou se você não assistir e quer acompanhar a conversa também, funciona muito bem. E o que é Fumetsu? É uma história emotiva. É uma história que quer falar sobre emoção acima da razão. Isso funciona? Às vezes sim. Às vezes funciona. E isso mostra muito do começo da obra, que ela é extremamente emotiva, ela é extremamente carregada de sentimentos, tentando sempre tirar muito mais questões menos racionais e mais sentimentais aos personagens e principalmente ao Fushi. Quando a obra quer falar sobre lógica ou uma questão muito mais racional, ele também consegue, só que em determinados momentos. Isso daí vai acontecendo até que de uma forma muito legal, até, por exemplo, o arco do Gugu, que vai acontecendo umas coisas meio idiota de construção de mundo, mas você vai falar, beleza, eu consigo acompanhar. Chega num determinado arco da ilha, cara, meio que o Fumetsu rui. Fumetsu começa a ter uma série de erros e escolhas que são atrocidades para tudo que tá acontecendo na obra, principalmente para a construção de mundo. Dois defeitos muito grandes de Fumetsu é concepção de mundo de forma lógica, vamos dizer assim, aquele mundo, aquele ambiente funcionar de forma verossímil, de forma responsiva, de forma bem pensada, porque por algum motivo uma vala comum de pilhas de corpos no meio de uma ilha fechada é uma ideia legal, né? Ou você criar um impacto de uma família rica no meio de um vilarejo e a filha deles fugir, mas isso realmente não tem nenhuma importância. E você tem uma série de questões, detalhes de world building que são super importantes e até bate bastante na suspensão de descrença, que geralmente são ignorados. E outro problema muito grande de Fumetsu é questão de power play, é questão de conflito armado. Todas as lutas ou todos os momentos que existe conflito de ação de Fumetsu é quase detestável, é quase catastrófico. São problemas de dano de queda, o personagem cai de 300 mil quilômetros de altura e não morre, ou o personagem tem o corpo quase dilacerado e não acontece nada com ele, ou existe lutas que existe danos massivos e isso não importa, ou você ganha uma garrafa de álcool dentro do seu corpo, mas tá tudo bem.
Existe uma série de elementos dentro de Fumetsu que eles batem tanto na suspensão de descrença, e mesmo você lembrando que Fumetsu é uma história mais emotiva, mais emoção e menos razão, existem essas passagens que simplesmente não fazem sentido. Porque no começo da obra, a razão, por mais que ela estava em segundo plano, ainda ela não era destroçada pela emoção, ou por coisas que estavam ali apenas porque precisavam trazer tragédia para a obra, e isso não fazia o menor sentido, né, da forma que essa tragédia era trazida. E isso foi acontecendo a passos tão tenebrosos que chegou no meio de Fumetsu e a gente tava falando, cara, não vale mais a pena acompanhar Fumetsu. Ninguém tava nem aí querendo acompanhar Fumetsu. Eu que tava sendo uma das poucas pessoas que tava falando, mano, vamos tentar. Vamos na base do ódio. Porque não vamos dropar agora, sabe? E é até engraçado que chega no final e a gente é recompensado. Porque depois de toda aquela merda do penúltimo arco, vamos dizer assim, chega o último episódio e mostra um nível de qualidade muito próximo que a gente teve no primeiro episódio. O primeiro episódio de Fumetsu é um dos melhores episódios solos do ano. É um dos melhores episódios episódicos que tivemos em 2021. E com muitos méritos. Então é foda porque Fumetsu é aquele perde-ganha. É uma questão muito difícil, porque acaba ficando muito mais do seu gosto de querer passar por uma série de problemas lógicos, erros lógicos, que faz Fumetsu perder muito desse brilho dessas conversas temáticas, dessas conversas emotivas, que ele acaba se perdendo muitas das vezes porque ele não sabe lidar com o fator lógica. E por tudo isso, cara, e principalmente pelo último episódio, vou dar até a minha própria nota aqui, que foi uma nota que a gente foi discutindo bastante ao longo do tempo. Eu dei 6 pra Fumetsu, mas é muito mais pelo último episódio que conseguiu amarrar de novo e falar, opa, volta pra Fumetsu, volta pra cá, porque essa história tem muita coisa boa a oferecer, e menos pelos seus processos, dos seus momentos que vivemos ao longo desses episódios, que foi realmente maçante. Ele te comia, ele te quebrava em suspensão de descrença, e você simplesmente fala, beleza, eu tenho que aceitar isso, porque, inclusive, um dos elementos que foram mais incríveis e mais impactantes para a obra, do começo ao fim, foi a evolução do Fushi. O Fushi é um dos melhores protagonistas que tivemos esse ano. O Fushi é um personagem excelente, e por conta dele a gente conseguiu seguir bastante na obra. Mas tá aí, esse foi Fumetsu. Vai pela sua conta e risco, vamos dizer assim. Vá sabendo de todos esses problemas, que você vai acabar tropeçando nessas pedrinhas. Haha.